E essa é a estreia do programa Toda Bonita com Arnaldo Romano. Não sei se vocês internautas acompanharam, mas há 15 dias nós lançamos uma promoção onde nós perguntamos a vocês por que a sua mãe merece passar por uma transformação. E dentro dessa pergunta nós tivemos mais de 300 e-mails e comentários pelas redes sociais. Tenho que confessar para vocês que eu chorei em várias dessas histórias. Agora que eu sou mãe, fica até mais difícil controlar a emoção, né? Acho que quando a gente fala de mãe, sempre vem a flor da pele, os sentimentos. E a vencedora da história foi a internauta Milena Moraes. No e-mail dela, eu vou ler para vocês uma parte dele. Ela me dizia assim: minha mãe merece ganhar, pois como todas as mães, passa por dificuldades. Com a minha não é diferente. Minha mãe se chama Silvana Etiope, tem 46 anos e vários problemas de saúde. Sim, ela é uma guerreira, tem um problema no braço direito e já fez mais de 7 cirurgias. Para que eu não estrague a história toda, eu acho que quem tem que realmente contar para nós quem é a Silvana é a Milena, que está aqui conosco. Milena, me conta um pouquinho quem é a sua mãe, o que te levou a escrever esse e-mail? Eu acho que minha mãe é tudo, é a pessoa mais importante da minha vida, meu espelho, minha base, até me emociono de falar nela, porque eu acho que ela é tudo, assim, a força que ela tem. Eu acho que nenhuma pessoa, tudo que ela passou, eu acho que nenhuma pessoa conseguiria estar do jeito que ela está, porque mesmo com os problemas, tem depressão, problema de saúde, toma vários remédios, e ela sempre se tá lá, dá um sorriso, sempre tá, assim, apesar de tudo, alegre, né? Você me disse que a sua mãe passou por 7 cirurgias, né? Vocês eram crianças, como é que foi isso pra você? Isso, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu lembro assim, minha mãe no hospital várias vezes, aí... Ela ia e voltava, e seu pai que contava pra vocês o que estava acontecendo? Meu padrasto, nas saídas dela, ela contava? Meu padrasto, minha irmã é mais velha, ela acompanhou mais, porque eu tenho pouca recordação, mas o que eu tenho é o sofrimento de ficar no hospital, né, e corte, e... Já saiu, né? Ver o que é, o resultado das coisas, o que era. Entendi. E você me falou também no e-mail que sua mãe teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Foi nesse período das cirurgias? Como é que foi? Foi nesse período e ela teve até a paralisia no pulmão. Não foi na mesma cirurgia, foi em outra, porque foram 7, né? E ficou alguma sequela? Ficou. Hoje em dia ela tem o braço atrofiado, que só tem o osso, assim, vai atrofiando, né, os dedos tortos, assim, e dói muito, muita dor ela tem. Além dessa recordação que você tem de ver a sua mãe ir ao hospital, esses retornos dela, em algum momento você lembra de transparecer alguma tristeza, alguma dor? Ou na verdade ela fazia o oposto? Para vocês, filhas, ela mostrava o quanto ela estava forte, o quanto ela estava ali por vocês? Isso, apesar de tudo que ela passou, ela sempre... nunca tentou demonstrar, né? Sempre forte, mas eu acho que até hoje ela chora escondido, né? Pra gente não ficar tão preocupado. Bacana. Eu soube que um dos motivos de você fazer enfermagem hoje também foi essa vivência da sua mãe. Me conta um pouquinho, no que isso influenciou para você na escolha profissional? Isso, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e vi o que ela passou, né? Então para cuidar mesmo, para saber realmente cuidar dela, a gente gosta de cuidar das pessoas. Bacana. Milena, eu queria te agradecer mais uma vez de ter dividido conosco a história da sua mãe. É uma história linda, é uma história emocionante de superação. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Silvana, mas para isso nós vamos mostrar para vocês o que foi que aconteceu. O Marcão vai soltar o vídeo onde vocês vão conhecer a Silvana e como foi essa transformação dela.
Olá, sou o Arnaldo Romano. Para a estreia do quadro Toda Bonita, nós perguntamos para vocês, internautas, o porquê a sua mãe merecia um dia especial de rainha. E nós recebemos mais de 300 e-mails e comentários nas redes sociais. E a escolhida deste dia tão especial é a nossa querida Silvana. E hoje vocês vão acompanhar com a gente o resultado, passo a passo, dessa transformação. De uma mãe que já é bonita, que chegou pra gente linda, e vamos deixá-la mais iluminada. Depois de 8 horas aqui com a gente, cuidando de pele, cabelo, unha, massagem, podologia, tratamentos estéticos, o cabelo, corte, uma transformação em uma make divina, chegou o momento de uma pessoa que hoje nos ensinou muito, com a sua história de vida, de superação, uma pessoa que vai ficar para sempre no nosso coração. Chegou o momento de se ver, Silvana. Vira pra gente. Olha só, pessoal, tá vendo como 8 horas no salão tá valendo a pena? Nós chegamos lá achando a Silvana linda, olha como ela ficou. Silvana, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Obrigado por ter topado tá ali conosco, tá com o Arnaldo esse tempo todo. E eu queria que você contasse um pouquinho pro nosso internauta, como foi receber a notícia da Milena, que ela te escreveu e que você foi a ganhadora da promoção? Eu recebi a notícia assim, antes ela... Mãe, quanta cirurgia você fez? Eu, pra que você quer saber agora? Aí ela falou, por quê, mãe? Depois eu te falo. Aí depois ela me contou e eu disse pra ela, como você vai ganhar alguma coisa com uma tragédia dessa, né? E aí na sexta-feira ela me ligou, no finalzinho da tarde, mãe, tá sentada? Eu, por quê? Aconteceu alguma coisa? Mãe, eu ganhei pra você, mãe, toda eufórica que ela tinha ganhado pra mim, né? Eu fiquei assim, vou chegar lá no salão, fazer uma escova, né, e sair, né, normal. Ah, gostei. Quando eu cheguei no salão, aquele salão chiquérrimo, eu amei com esses meninos maravilhosos que tem lá. O Arnaldo maravilhoso, me recebeu de braços abertos. Eu amei participar, eu amei mesmo. Você tinha algum receio, Silvana? Você ficou o final de semana se torturando em relação à cor, a comprimento? Tinha alguma coisa que te deu medo nessa história da Milena de colocar na transformação? Sim, porque eu não queria mudar. Eu achei assim, não vou mudar meu cabelo tão cedo. Meu cabelo escuro, comprido. Cheguei lá, o Arnaldo, nossa, mas não tem nem como mudar. Eu falei, olha bem que tem. É verdade, quando eu cheguei no salão, o Arnaldo ainda comentou, gente, que mãe bonita, né? E olhando pra Silvana no fim da transformação, falei, meu Deus, mas ela ganhou uns 10 anos assim, diminuiu na idade, despencou a idade no que o Arnaldo fez ali. Você saiu realizada, por mais que você tinha esse tabu do que fazer ou não fazer, do medo, como você se sentiu depois de ver o que ele fez? Eu me senti assim, igual você falou, mais nova, porque a gente no dia a dia, né, devido à situação, tudo, a gente nunca pensa que pode mudar um tanto assim, né, e tudo é possível, né, ainda mais se tem o Arnaldo no lugar. Ô Silvana, se você fosse sozinha buscar uma ajuda de um profissional, era isso que você ia pedir ou nunca passou pela sua cabeça? Não, nunca me passou pela cabeça, nunca. Eu poderia mudar o corte, mas não assim, jamais me imaginei loura novamente, que eu já tive loura no passado. Silvana, na nossa conversa você me disse que depois desses tratamentos todos, você acabou precisando tomar muitos remédios de tarja preta, que isso gerou alguma depressão. Depois dessa transformação toda... Não, depressão jamais, né? E o marido gostou? Aprovou? Amou, como é meu que foi marido isso? ama cabelo louro, ele amou. Acho que ele nunca falou pra mim, assim, pra mim não me magoar, né?
Mas ele sempre amou cabelo louro, sempre. Ele já tá com o telefone do Arnaldo, tá tudo certo. A próxima vez que você pensar em escurecer. Já sei também que a Milena amou, porque ela tá querendo passar por uma transformação amou também, né? Mas bacana. E Arnaldo, agora é a sua vez. Eu quero que você nos conte o que foi feito. Porque não foi só cabelo que mudou, né? A Silvana passou por um dia todo de transformação. Sim, Ju. O que foi mais interessante, o que me deu muito prazer em produzir essa pessoa fantástica. Ela chegou para o nosso salão toda meiga, toda tímida e foi chegando e foi nos dando as informações, o que era importante para ela, como que ela ia viver com esse cabelo, como que ela ia conseguir passar no dia a dia, na rotina da vida dela. E foi muito interessante no momento em que ela olhou pra gente e disse assim: Arnaldo, eu confio em vocês. O meu cabelo é seu, eu estou à sua disposição. E foi muito gostoso pensar nisso, em trazer para uma pessoa tão especial, com uma história de vida tão bonita, um perfil de uma mulher elegante, discreta e iluminada, né? Porque ela merece ser iluminada. Bacana. O Arnaldo, a gente pensa assim, que existe uma dificuldade, né? No momento que eu falo, eu vou transformar, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou mudar a cor. Nesses detalhes, ao conversar com ela, de saber como é o dia a dia dela, isso pesa? De pensar assim, eu vou fazer um cabelo, onde, coitada, a manutenção vai ser um horror, você tem que levar isso em consideração? Sim, com certeza. Todo cliente que chega na nossa casa, antes da gente fazer qualquer procedimento químico, a gente faz uma triagem para identificar da sua rotina e da sua necessidade e o seu desejo. Dentro disso, a gente consegue traçar um perfil, porque a gente vai dar da estrutura do fio, do que pode ser feito nesse cabelo e depois disso, a gente vai definir o tom de pele, os perfis e nuances que combinam para essa pessoa e ver o que ela faz na rotina de trabalho e o que ela traz de sonho, sabe? Que a gente vende o prazer, a realização e o desejo de ficar melhor. E deve ser um pouco complicado você vender esse sonho, né? Porque ela comprou uma ideia e o internauta que viu a Silvana era morena, tava com o cabelo mais comprido. Eu acho que pro Arnaldo tem que ter todo um jogo de cintura para poder passar para esse cliente que essa transformação vai ser segura e que ela vai sair dali muito mais feliz do que ela entrou. Sim, aí para você definir isso, Ju, é muito importante você ter as técnicas na sua mão, sabe? Acompanhar o que a gente tem de tendência de moda, o que está sendo usado hoje no mundo e identificar isso para cada perfil. Por isso que é muito importante em fazer uma triagem e identificar qual a real necessidade de cada caso. Dentro da história da Silvana, eu lembro que quando eu cheguei no salão, ela me disse assim, vestido não, porque lá no salão tem uma loja também que o Arnaldo recebe os clientes dele e não estava na nossa transformação, acredito que quando a Milena viu, não vinha dentro do pacote do que essa mãe poderia ganhar. Só que aí o Arnaldo resolveu presentear além. E a Silvana falou assim, vestido de jeito nenhum, eu sou uma pessoa calça e camisa. E nós fomos tentando, e coloca um, coloca outro, coloca calça, coloca camisa, até que ela chegou à conclusão assim, é uma transformação. E transformar é sair da calça e da camisa. E hoje é o terceiro vestido do guarda-roupa, é isso? Vestido. É o terceiro vestido, espero que seja de muitos daqui pra frente. Sim. Que você use bastante, que você aproveite ele. A Milena resolveu casar um final de semana antes, poderia estar no casamento com ele, mas não vai faltar festa, né? Arnaldo, agora sim, vamos explicar em relação à técnica. Você falou que você mudou, que ela confiou em você, mas me explica o que foi feito, dê nome ao que nós fizemos com a Silvana. Bom, quando a gente identificou o que fazer junto com ela, foi muito claro, porque a hora que ela chegou eu falei, nossa, que mãe linda, né? Que a gente tem um papel em branco para fazer um trabalho que vai dar um resultado fantástico. Porque é um cabelo extremamente saudável, uma estrutura de pele muito boa. E aí o que a gente decidiu? Fizemos um hair contorno. O que é o hair contorno? O hair contorno cresceu do processo de californianas, onde as mulheres clareavam as pontas e criava aquele contraste no comprimento e ponta do fio. E aí vieram famosas seguindo esse perfil de californianas, depois passaram para o hair contour, como Grazi Massafera, Adriane Galisteu e Gisele Bündchen. Isso tudo fez um boom. E a coqueluche do salão de beleza hoje, nessa coleção de outono e inverno, que já vem seguindo, é o hair contorno. O que é isso? A gente vai definir esse
processo para determinados tipos de rosto. Os rostos mais redondos, a gente trabalha o Hair Contour em toda a volta para trazer luminosidade e dar uma rejuvenescida nesse olhar, sabe? Uma leveza para esse perfil, tá? Os cabelos, os rostos finos, aí a gente vai fazer um Hair Contour na parte de cima. Então, cada caso específico, a gente tem uma técnica a ser aplicada para conseguir um bom resultado. Como ela tem uma pele mais fria, nós decidimos usar uma nuance quente com caramelo, baunilha e uma nuance bem sutil para criar o efeito de luz e sombra. E esse efeito é o que a gente vê logo no rosto dela, no início, não é uma coisa que está no cabelo inteiro, né? Isso mesmo. O Hair Contour, como a gente pode ver aqui no vídeo, a gente consegue ter essa parte de mais profundidade e essa luminosidade ganha essa volta do rosto aqui, ó, e a gente termina nessa parte de baixo. E eu acho isso muito interessante. Isso é o que ilumina, então, todo o rosto dela. Ele que vai trazer a luminosidade e vai trazer esse efeito de brilho e de rejuvenescer, que é a parte mais importante, né? Bacana. Sem precisar fazer cirurgia, olha que beleza. Né? Com certeza. E Arnaldo, em relação ao corte, a Silvana não queria, né? Eu lembro assim, 2, 3 dedinhos no máximo, mas a gente sempre esquece que os 2, 3 dedinhos deles não é o nosso, né? Como é que foi? O que você cortou? Tem um nome, o corte? O que foi feito? Sim, o corte a gente traçou em criar o long bob, que é um conceito de corte muito usado agora no momento. E aí quando ela chegou pra gente, falou assim, olha, Arnaldo, eu gostaria de tudo, menos não cortar o comprimento. E aí eu comecei a mostrar algumas referências para ela, o que isso ia causar de bom, o que ia trazer de benefício pro dia a dia, pra rotina. E ela falou assim, beleza, vou confiar em vocês. E aí traçamos o long bob. Como é feito esse corte? A gente tem uma base do cabelo mais reta e a frente com um pouco maior de elevação e comprimento, com camadas e graduações em todo o conteúdo do corte, ou seja, em toda a volta do cabelo, para criar esse movimento. Como ela me disse que tem um hábito de escovar em casa e deixar esse cabelo mais liso, esse cabelo encaixa muito bem para esse perfil. Para quem gosta de usar um baby liso, ou para quem mesmo gosta de deixar mais liso, ele consegue criar movimento e textura para grande perfil. Arnaldo, esse tipo de corte e essa técnica que foi usado pode ser feito em qualquer tipo de cabelo? Se eu chegar lá eu tenho um cabelo preto, ou cabelo que tem química, tem que tomar um pouco de cuidado na cor que vai mudar? Como é que é isso? Bom, Ju, é muito importante essa sua pergunta, sabe? Porque às vezes a gente vem com uma expectativa e a nossa realidade é muito diferente disso. Então é sempre importante você confiar no seu profissional, na pessoa em que vai te fazer o atendimento. E falando de long bob, eu só não aconselho esse serviço, então aconselho esse corte para as pessoas que têm um rosto muito fino, porque aí a gente deixa um perfil não tão harmônico. Então eu prefiro que se for um rosto fino, a gente faz um long bob com uma frente com mais movimento, um pouco mais curto, que eu acho que aí casa muito bem com esse formato de rosto. E a técnica de iluminação, todo mundo pode? Sim, sim. Aí a gente tem que pensar em efeito. Se eu tenho um cabelo extremamente cacheado, se eu for trabalhar com um hair contorno, eu tenho que ter uma nuance sutil para que não dê tanto contraste, porque senão quando a gente forma o cacho, ele fica preso o claro num único cacho, e aí não fica tão interessante. Arnaldo, é verdade que as pessoas que usam ou a química, tanto puxado para o preto quanto puxado para as cores vermelhas, mais quentes, tem um pouquinho de dificuldade quando chega no salão e te diz, Arnaldo, eu quero ficar loira, eu quero ter essa iluminação. Dá para fazer? É preciso ter um outro cuidado de esperar essa química ir saindo? Como é que funciona isso? Expectativa e realidade. O cabelo processado quimicamente, todos esses cabelos, eles têm que passar por um teste. Então, se o seu desejo é de fazer o seu cabelo mais claro, e se você tem intenção de ficar mais loura, a primeira coisa a fazer com o seu profissional é uma mecha teste. E aí essa mecha vai informar para você se esse cabelo tem condição de chegar na nuance que você está desejando. Legal, então não é uma coisa simplesmente chego lá e quero sair desse jeito, mas eu vi essa foto, olha que linda, não dá, né? Vamos lá, expectativa e realidade. E aí, também a Silvana passou por uma maquiagem, é verificado pele, é alguma coisa em cima de tendência? O que você apostou na maquiagem dela? A maquiagem dela, nós trabalhamos com nuances marrons para criar uma profundidade, fizemos um perfil de pele bem sutil para dar aquele efeito de luminosidade, sem muito peso. As maquiagens hoje são feitas para você olhar para a pessoa e dizer, nossa, que pessoa linda, não, nossa, que pessoa maquiada. Então muito cuidado na hora de fazer essa escolha de produção de pele e não deixar isso muito carregado. Na hora que você faz isso, você também pensa assim, a Silvana é uma mãe,
é uma pessoa que chegou ali já dizendo não, não quero. Então, na maquiagem também tinha que ter um pouquinho mais de cuidado de como vai a conversa, para que lado que você vai levar o batom. Você tem alguma dificuldade, Silvana, com cor de batom? Não, eu amo batom. Isso é ótimo, já ajudou. Eu tenho um problema com batom vermelho que eu falo, meu Deus do céu, não quero nem olhar pra ele. E essa mãe é uma mãe fantástica, né? Porque ela se entregou de corpo e alma e ela deixou a gente trabalhar, deixou a gente executar. Foi um dia maravilhoso, divertidíssimo essa transformação. E quando a gente falou de maquiagem, que eu falei, olha, Arnaldo, eu gosto de cor, eu gosto de nuance. E pra ela que tem uma pele de tom frio, isso pra mim é fantástico. Porque eu consigo criar esse contraste junto com o Hair Contour, que é uma cor que a gente usou uma cor quente. E na parte corporal, o que foi feito? Eu sei que ela passou por alguns procedimentos também, né? Sim. Fizemos sim. Aí a gente tem uma fisioterapeuta que faz um trabalho de celulite com os aparelhos. Então ela fez essa avaliação nela em primeiro, né? Viu o que ficava interessante. Fez depois em seguida do tratamento de celulite uma massagem com drenagem linfática para ela perder um pouco de líquido que as mulheres geralmente costumam ter quando ficam perto do ciclo menstrual e no dia a dia. Então essa massagem ela é muito legal e a gente tem uma procura extremamente grande lá no salão desse serviço. Aí passamos depois para a parte de estética facial, onde a nossa esteticista identificou o que deveria ser feito e eu achei fantástico porque ela usou um tratamento naquele momento para fazer um clareamento na pele sem laser e ela usou depois uma máscara de pó de ouro que é fantástica, que fecha os poros do rosto e deu uma luminosidade, tanto é que na hora de maquiar eu só usei uma base bem levinha de tão brilhante e acetinada que estava essa pele. Legal. Eu lembro que a Silvana também me falou que ela tinha a unha muito fraca, né? E aí você disse que tinha algumas novidades para ela nessa parte. O que foi feito, Arnaldo? Então, lá primeiro a gente identificou que junto com ela que ela tinha um problema nos pés, de encravar a unha, já tinha feito umas cirurgias, e a gente levou para a parte de podologia, porque é um setor no salão especializado para pessoas que têm problemas de unhas encravadas, ornicomicose, problemas sérios de diabetes, que não pode ter ferimento na hora de fazer as limpezas e asepsia do pé. Então a nossa profissional fez todo o trabalho de retirada de célula morta na unha, deixou a lâmina bem saudável, hidratou esse pé e aí ela fez um processo de massagem, onde a gente faz uma esfoliação e retira toda a célula morta, sabe? Isso é muito legal. Eu sei que, além de todo esse procedimento, por causa da loja, as meninas foram extremamente carinhosas e você também nessa dificuldade em aceitar o vestido, né? Quando você escolheu o vestido para ela, eu lembro que a gente falou assim, agora vamos tentar esse que é preto. A Silvana, ela saía do provador com alguns vestidos assim, não, esse tá me deixando muito gordinha, não, eu não quero esse vestido. E eu lembro que quando ela abriu o provador com esse, não precisava nem ter mudado o cabelo. Não, ficou muito melhor. Precisava sim, viu, gente? Não é brincadeira. Ela saiu tão feliz que não tinha como dizer, falei assim, imagina, ela usa vestido diariamente, né? E teve uns cuidados, né, Arnaldo? Você se preocupou na hora que eu lembro quando você conversou com ela, você falou da silhueta, você falou da cor, você falou do porquê que foi escolhido. Então fala um pouquinho de novo pra gente nessa parte. O cuidado que vocês têm também na hora de vestir o cliente. No salão, a gente já tem essa loja já há 15 anos. E a estilista que cuida da compra, das confecções, de trazer as coleções pra gente, tem um bom gosto fantástico. E na hora que a Silvana chegou, ela falou assim, olha, Arnaldo, com esse perfil eu identifico que esse vestido é fantástico. E deixou separado. E aí a hora que ela foi falando, eu quero o calça blusa, ela falou assim, primeiro eu vou deixar ela viver a experiência de usar esses looks e aí eu vou deixar por último o vestido que eu tenho certeza que vai cair nela como uma luva. E assim foi feito, né? Então, foi fantástico na hora que ela abriu o vestiário e ela olhou pra gente e falou assim, é esse. Eu não acredito que eu vou usar um vestido. Que bacana. E Silvana, para quem chegou no salão achando que ia passar só por uma escovinha e ir embora e agradecer a filha, obrigada, você viveu tudo num dia só, tudo que eu nunca vi, né? A gente veio de uma família humilde, né? E a condição financeira nossa não dá para isso, né? Aí, só que também fui surpreendida porque eu estava conversando com o Arnaldo e não é tão caro assim passar
um dia lá fazendo tudo isso, porque a gente acha que é muito caro, não é? Na hora que a gente conversou? Sim, com certeza. E quem disse que o melhor é mais caro, né? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho de valores. Arnaldo, você lembra todos de cabeça? Eu tenho aqui anotado se você precisar de ajuda. Vamos falar um pouquinho. Essa técnica de iluminação, você tem uma ideia? Ela é em cima do tamanho, do comprimento do cabelo? Como é que vocês calculam isso e o quanto a Silvana gastou para fazer essa técnica? Bom, essa técnica que nós desenvolvemos na Silvana foi uma média de R$420 o processo de clareamento. Hoje, para cortar o cabelo lá no salão, custa quanto? Hoje, gente, o corte feminino uma média de 85, masculino 64. Teve uma nutrição também, né? Ainda saiu com o cabelo hidratado dali. É muito importante quando você faz um processo de clareamento, fazer uma reconstrução, porque quando a gente tira o pigmento da estrutura do fio, ou seja, quando a gente clareia esse cabelo, a gente tira de dentro dele os nutrientes. Então é super importante devolver a umidade para esse fio. Então sempre que você for fazer uma descoloração, pense nisso. Depois do processo feito, faça um tratamento, faça uma nutrição, devolva umidade, sedosidade e brilho para esse fio. Lá no salão acho que custou R$90. Legal. Aí você me falou, ela fez sobrancelha, mão, podologia, escova. Vamos lá, quanto ficou mais ou menos a brincadeira ali? A brincadeira de podologia 46, manicure e pedicure 45, massagem com tratamento de uma média de R$150. Aí ela tem aqui uma hidratação facial com uma máscara, drenagem linfática, uma radiofrequência corporal. Isso. Tem uma maquiagem. Então, no fim, assim, foram vários procedimentos. E eu fiz um cálculo, acho que o Arnaldo me permite passar pro internauta. Dentro de tudo isso que nós falamos, se a Silvana fosse pagar, porque ela ganhou da Milene e do Arnaldo tudo isso de presente, ficaria em torno de R$1.200 todos esses procedimentos, fora o vestido, que aí foi um outro presente à parte, que são as peças que tem dentro da loja. Então não é algo que pode dizer assim, nossa, é um valor muito exorbitante, a Silvana abriu dizendo que o salão do Arnaldo era chiquérrimo, então as pessoas às vezes acham que isso já começa a fechar portas porque acaba sendo muito caro. O legal é que dá para todo mundo, como é que você falou, nem sempre o melhor tem que ser o mais caro, né, Arnaldo? Com certeza. E o que a gente pensa, quando o nosso cliente chega na nossa casa, qual que é o nosso lema? Atenda nosso cliente como você gostaria de ser atendido, porque isso é o mais importante. O nosso propósito é identificar junto com o nosso cliente a necessidade dele. E eu quero que ele se sinta em casa. Legal. Milena, muito obrigada por ter mandado e-mail. Silvana, por ter passado essa tarde conosco. Muito, e Arnaldo, por toda mundo. a atenção que você teve com a Silvana, com toda a nossa equipe e por tudo que viveu. Eu gostaria, se vocês têm alguma coisa para poder dizer, para poder finalizar o programa? Eu posso agradecer? Claro, fica à vontade. Eu vou agradecer a vocês, o Diário da Região, agradecer a equipe do Arnaldo, a todos que estiveram lá e falar mais uma vez, o barato não é tão fácil assim, o caro, como que você disse? Para ficar bonito. Quem disse que o barato? Quem disse que o caro é mais... Quem disse que o melhor é mais caro? Então não nem eles mais lembram que eles falaram. Quem disse que o melhor é mais caro? Né, gente? Então é isso. Mais uma vez, Arnaldo, obrigado por ter passado essas técnicas. Silvana, muito obrigada. Que o Dia das Mães seja hoje, né? Já pode sair de casa, já está pronta. Vamos lá para poder aproveitar. Milena, muito obrigada por ter dividido conosco a história da sua mãe. Essa linda história de superação. Não é de tristeza, como então, você agora disse no eu começo, já estou mudando de pensamento. Já. Bacana. É isso, eu gostaria de agradecer vocês, internautas, que estiveram conosco e avisar. Tem promoção nova por aí. Acompanhe nas redes sociais, no Facebook do Diário. Nós vamos estar soltando uma promoção agora para junho, que os namorados vão estar sendo presenteados também com uma transformação. É isso, pessoal. Até lá. Olá, sou o Arnaldo Romano. Para a estreia do quadro Toda Bonita, nós perguntamos para vocês, internautas, o porquê a sua mãe merecia um dia especial de rainha. E nós recebemos mais de 300 e-mails e comentários nas redes sociais. E a escolhida deste dia tão especial é a nossa querida Silvana. E hoje vocês vão acompanhar com a gente o resultado, o passo a passo dessa transformação. De uma mãe que já é bonita, que chegou pra gente linda e vamos deixá-la mais iluminada.
Depois de 8 horas aqui com a gente, cuidando de pele, cabelo, unha, massagem, podologia, tratamentos estéticos, o cabelo, corte, uma transformação em uma make divina, chegou o momento de uma pessoa que hoje nos ensinou muito, com a sua história de vida, de superação, uma pessoa que vai ficar para sempre no nosso coração. Chegou o momento de se ver, Silvana. Vem pra gente.